Leitura 254 Ezequiel 25 a 27 Projeto 365 11 de setembro de 2023 Ezequiel 25. Firme o rosto é uma maneira figurativa de dizer a Ezequiel para profetizar contra os amonitas. Essas pessoas eram parentes distantes de Judá, mas eram hostis contra eles e eram consideradas seus inimigos. Vemos os julgamentos de Deus para as 7 nações que estavam ao redor de Judá. Os juízos contidos nestes capítulos não são simples declarações de vingança dos judeus contra seus inimigos, são julgamentos de Deus contra as nações que fracassaram em reconhecer o verdadeiro Deus e cumprir os bons propósitos que ele havia estabelecido para elas. Os amonitas foram julgados por terem se regozijado pela profanação do templo, os moabitas, por alegrarem-se na impiedade de Judá, os edomitas por causa de seu ódio contra os judeus, e os filisteus porque buscavam vingança contra Judá, que os derrotou em uma batalha. A escrita contra o povo de Judá agora é interrompida e por vários capítulos o profeta dará os julgamentos de Deus contra algumas nações pagãs. A próxima vez que ele escrever a respeito de Judá será principalmente de um tom tranquilizador. Mas antes de seguir essa linha será apropriado publicar as denúncias do Senhor contra esses povos estrangeiros porque eles foram tão hostis contra seu povo. Seria bom, portanto, considerar esses capítulos como um intervalo no livro geral de Ezequiel, e os comentários seriam feitos se os vários capítulos fossem um documento independente. Ver-se-á também que os capítulos deste intervalo nem sempre são cronológicos quanto às datas. Estudaremos agora os capítulos à medida que forem surgindo. Deus sempre teve inveja de seu próprio povo e não toleraria regozijo quando se deparasse com qualquer infortúnio. Este versículo explica por que foi dito a Ezequiel que se voltasse contra os amonitas. Eles haviam dito quando a terra de Israel foi desolada e quando o templo foi profanado por estranhos. Isso é uma expressão de escárnio e indica um sentimento de regozijo com os infortúnios do povo de Deus. Raba era a capital dos amonitas. Essas cidades ficavam na fronteira norte de Moabe. Os edomitas eram irmãos dos judeus, ambas as nações descendiam de Isaque. Edom partilhava a sua fronteira ao norte com Israel, e as duas nações estavam sempre em conflito. Os edomitas odiavam Israel a tal ponto, que se regozijaram quando Jerusalém, a capital de Israel, foi destruída. Tema ficava na região norte de Edom, Deda, na região sul. Deste modo, Ezequiel afirmou que o país inteiro seria destruído. Os quereteus vinham de Creta. Eram um clã de filisteus ou possivelmente pessoas que migraram do Egeu até a Palestina, na época. Os quereteus e os filisteus tinham uma relação muito próxima, uma vez que viviam na Palestina e frequentemente foram mencionados juntos. Ezequiel 26. Ezequiel recebeu esta mensagem em 586 a.C. Há uma profecia contra Tiro, a capital da Fenícia, ao norte de Israel. Uma parte da cidade de Tiro ficava no litoral, a outra em uma bela ilha. Tiro se regozijou quando Jerusalém caiu, porque sempre competiram pela lucrativa rota comercial em suas terras, que tinham o Egito ao sul e a Mesopotâmia ao norte. Tiro dominava as rotas do comércio marítimo, enquanto Judá dominava as rotas das caravanas que viajavam por terra. Após a derrota de Judá, Tiro pensou em obter todas as rotas de comércio para si. Mas tal expectativa maligna não durou muito. Em 586 a.C., Nabucodonosor atacou Tiro. Foram necessários 15 anos para que a vitória completa fosse decretada sobre Tiro, 586 a 571 a.C., porque a parte posterior da cidade estava voltada para o mar, e podia ser abastecida com suprimentos frescos diariamente. Os capítulos do intervalo são intercalados com datas, mas nem sempre são cronológicos. Todos eles, no entanto, são datados do cativeiro de Jeoaquim, quando Ezequiel foi levado para a Babilônia. O presente capítulo é o 11º ano desde aquele evento, e é o último ano do reinado de Zedequias. Não há nenhuma conexão particular entre essas datas e as previsões feitas contra as várias nações.
Tudo o que sabemos é que o Senhor achou por bem nos dar algumas das datas. A Fenícia era uma estreita faixa de país ao norte da Palestina e situada ao longo da costa do Mar Mediterrâneo. Suas principais cidades eram Tiro e Sidom e especialmente a primeira. Por causa de sua notável importância, tem sido mencionado nas profecias e histórias, mesmo quando os escritores podem estar considerando o país em geral. Existem vários capítulos dedicados a esta nação e cidade, começando com este versículo. Portões do Povo é uma expressão figurativa usada por causa da posição da cidade como centro comercial. Virou-se para mim. A primeira pessoa é usada porque Tiras é o orador, regozijando-se com sua supremacia imaginada em seu tráfego contra Jerusalém. Portanto, expressa a conclusão do Senhor contra Tiro. Ele decreta que muitas nações viriam contra esta cidade, tantas e tão poderosas que é comparada às ondas do mar que se arremessam contra a terra. Depois de um cerco de 15 anos, Nabucodonosor não pôde conquistar a região de Tiro que estava localizada na ilha. A profecia dizia respeito ao que aconteceria mais tarde, quando Alexandre o Grande investisse contra a cidade. Ele lançaria aterros no mar, criando uma ponte até a ilha. Depois, marchou pela ponte e destruiu a ilha, 332 a.C. Hoje a ilha de Tiro ainda contém um entulho, um testemunho do julgamento de Deus. Ezequiel 27. Há um cântico fúnebre sobre a queda de Tiro. A cidade é comparada a um navio, muitos de seus parceiros comerciais são mencionados, mas Tiro afundou. Jesus falou que esta cidade mereceu o julgamento de Deus. Os primeiros versos são quase idênticos em muitos dos capítulos deste livro, por isso eu o combinei com o segundo verso após um comentário em um ou dois lugares. E será bom fazer referência ocasional ao seu significado, não obstante o agrupamento geral que acabamos de indicar. Deve-se observar o pensamento de que Ezequiel recebeu suas instruções do Senhor e por isso seus escritos são inspirados. A lamentação por Tiro não significa os sentimentos pessoais do profeta, embora ele possa ter sentido alguns deles por causa de seu temperamento humano. O pensamento é que a mentira era prever uma condição lamentável para vir sobre aquela cidade. A beleza de Tiro era a fonte de seu orgulho, e esta foi a razão de seu julgamento. A presunção e o orgulho por nossas realizações devem ser um sinal de perigo para nós. Deus não é contra sentirmos prazer ou satisfação naquilo que fazemos, Ele é contra a arrogância e a soberba, pois fazem com que uma pessoa trate as demais com desprezo. Devemos reconhecer Deus como a base e a fonte de nossa vida. Entrada do mar. Tiro estava na costa do Mar Mediterrâneo e isso deu à cidade uma grande vantagem no comércio. Ela poderia negociar com portos estrangeiros sem qualquer transporte terrestre, depois enviar seus transportes terrestres para o interior com as mercadorias obtidas no exterior e trocá-las por produtos manufaturados. Este fato é entendido pela frase mercador do povo, e a situação a encheu de orgulho e a levou a dizer com jactância: sou de perfeita beleza. Fronteiras significa limites territoriais e o pensamento principal no verso é que Tiro tinha pleno uso do mar para seu tráfego. Seus construtores ou operários e homens a serviço da cidade usaram as vantagens do mar para levar sua amada metrópole à mais alta perfeição possível.